desenvolvimento da fala e da linguagem, a gente percebe que frequentemente esses dois termos eles são usados como sinônimos, mas na verdade eles não são. A fala corresponde ao ato motor, o que a gente precisa mexer das nossas estruturas para conseguir falar. Então envolve lábio, língua, bochecha, dente, essa parte motora. Já a linguagem é um pouquinho mais rebuscada, porque ela envolve também vocabulário, a organização sintática das frases que a gente fala, como a gente usa a nossa linguagem com fins comunicativos para conseguir aquilo que a gente quer, a fluência da nossa fala, se a gente gagueja ou se o nosso fluxo de fala é contínuo. E a gente precisa ter em mente que o período de 0 a 3 anos ele é essencial para o desenvolvimento da linguagem. É aí que tudo acontece, a criança adquire a maioria desses aspectos que a gente conversou. Então, qualquer fator que possa perturbar esse desenvolvimento vai causar um atraso de linguagem ou até algumas coisas mais sérias, como um transtorno do desenvolvimento da fala e da linguagem. Por isso é importante a gente ficar atento aos marcos do desenvolvimento desse período. Bom, então vamos lá, de 0 a 12 meses. Primeiro, a gente vai perceber que a criança vai se comunicar através do choro. Então, primeiramente, ela vai chorar para comunicar se está com fome, se precisa de troca de fralda, de banho. Depois a gente vai percebendo que esse choro ele vai ficando diferente. Ela consegue chorar para cada situação. Então, tem um choro que quer dizer que está com fome, tem um choro que quer que troque a fralda. Esse choro vai ficando diferente. Depois, conforme a criança vai crescendo, lá por volta dos 5 meses, começam aqueles joguinhos vocálicos, onde a criança fica repetindo a mesma sílaba, fazendo aqueles sonzinhos, que já é uma conversa, tentando chamar a atenção do interlocutor, mas ainda com essa repetição de sílaba. Isso vai melhorando com o passar do tempo, que ela vai começar a balbuciar, e aí essas sílabas vão ficando mais diferentes, não vai ser sempre aquela mesma sequência de sílabas que ela repete. Então vem esse balbucio, e as primeiras palavras elas vão surgir por volta de 10 até 15 meses. Tem criança que às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, até antes às vezes dos 10 meses, né? Mas tem essa pequena variação. E aí, com essa idade, a criança às vezes vai começar a conseguir repetir palavras que ela escuta. Então isso aí já é o começo da comunicação, dessa linguagem um pouquinho mais elaborada. Dos 13 aos 24 meses é onde acontece a expansão do vocabulário. Então a criança ela adquire muitas palavras novas e muito rápido. E aí ela já começa a tentar usar essa comunicação de forma funcional para conseguir o que ela quer. Às vezes ela ainda não vai conseguir formar uma frase muito longa, ela vai poder juntar 2 palavras para expressar o que ela quer. Por exemplo, acabou o sorvete, ela pode falar abovete, juntando as 2 coisas, mas que tem uma função de comunicar. Ela também consegue produzir onomatopeias, por exemplo, au au, miau. Ela usa palavras contextuais, então acabou quando acaba a comida do prato, olha para chamar a atenção do adulto para olhar alguma coisa. É nessa idade também que ela já começa aí, quase perto dos 2 anos, a formar frases, né, com 2 a 3 palavras, e a compreensão da criança também melhora muito. Ela já consegue seguir ordens com 2 comandos, então pegue a chave e coloca na gaveta, pegue o brinquedo e guarde na caixa. Isso ela já consegue fazer com essa idade, então a gente percebe que a fala dela vai melhorando cada vez mais. É importante a gente lembrar que é ainda esperado que ela tenha trocas na fala, então ela não vai ter todos os fonemas ainda completinhos na cabeça dela, por isso ainda vai ter essas troquinhas, então ainda é esperado, mas a gente tem que prestar atenção nessa parte de vocabulário, do uso das frases, né, tentando juntar mais de uma palavra. Dos 2 aos 3 anos, então a gente sabe que ainda são esperadas omissões, substituições de sons. A gente às vezes só precisa ficar um pouco atento a quais são essas substituições. Então, por exemplo, se ela trocar o B pelo P na hora de falar, isso já não é tão esperado. Agora, o S pelo CH, por exemplo, em vez de falar sapo, ela fala chapo. Isso ainda pode acontecer até os 2 anos e meio, quase 2 anos e 8, porque esse fonema ele demora um pouquinho para ser adquirido. A criança nessa idade ela já consegue falar frases com mais elementos, a frase fica um pouco maior, ela compreende muitas palavras, em torno de 500, e consegue produzir umas 200. Isso vai aumentando com o passar da idade.
A criança também faz uso de muitos substantivos, então o nome das coisas que fazem parte do cotidiano dela, ela consegue nomear. Ela já entende alguns advérbios, por exemplo, aqui, ali, e consegue responder perguntas que tenham eles também. Aonde está o brinquedo que estava aqui? Aonde você guardou a boneca que estava em cima da sua cama? Isso ela já consegue compreender também. A narrativa dela precisa da ajuda de terceiros, então às vezes a gente precisa questionar a criança para conseguir que ela narre um fato com mais riqueza de detalhes, né? Conseguir encadear a sequência dos fatos. Ela precisa de perguntas de apoio. Então, o que você fez na escola, mas quem estava lá, quem ajudou você na lição, isso vai construindo a narrativa dela. Ela também já consegue conversar com outras pessoas sobre coisas que aconteceram ou que ainda vão acontecer. Então, como vocês puderam perceber, o desenvolvimento da fala e da linguagem ele vai ter um impacto a longo prazo. Então, criança que é mais exposta a um vocabulário rico, a estímulo de qualidade, a modelos de fala dos pais, familiares, responsáveis, modelos legais de fala, vão fazer com que esses circuitos cerebrais da criança se desenvolvam melhor. Isso vai ter um impacto muito grande no sucesso acadêmico quando essa criança ingressar na escola. Por isso, fiquem atentos a qualquer sinal de que esse caminho, esses marcos do desenvolvimento não estão acontecendo da maneira como deveria. Aqui também vai ter um material de apoio com uma parte escrita que tem mais detalhado o que é esperado em cada fase da criança para vocês irem acompanhando a criança de vocês. Lembrem-se, qualquer sinal de que alguma coisa não está indo bem, procure uma avaliação especializada com fonoaudiólogo ou médico pediatra. Isso é muito importante para garantir que a criança se desenvolva sem qualquer problema.